Se você quer fazer sucesso na internet, você tem que falar ou produzir conteúdo sobre um tema que você goste e você domine. Sim. Porque se você não gosta, uma hora seu trabalho vira um inferno. E se você não domina, uma hora você tá totalmente rendido. E o público percebe que você não domina o assunto. Então, desde o começo, eu sempre tive essa briga de entender qual que é o escopo do meu trabalho, a linha de editorial, sabe, do meu trabalho. Isso é muito importante, assim. Como qualquer marca, você tem que se conhecer. A internet, ela é realmente essa revolução aí que a gente já fala há mais de 30 anos. E as redes sociais foram a revolução dentro da revolução. E agora vem a inteligência artificial dentro da… Então, assim, a gente tá nesse momento mesmo. Abra a sua cabeça. Você tem que saber que você tá anos atrasado. Você tem que saber que já tem um monte de gente que tá criando, inclusive, conteúdo dentro daquele nicho de mercado que você tá propondo. E não tem o que a gente faça com relação a isso. Eu não vou matar criadores de conteúdo. Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, eu quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho. E compartilhar com todo mundo. E também a gente pode falar um pouquinho da nossa comunidade, né, Bebel? Sim, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Convida todo mundo a participar, porque são conteúdos exclusivos e vários benefícios dos nossos parceiros. Eu quero ver todo mundo lá, hein? Agora, Shê, quem tá com a gente hoje? Não, vocês vão se divertir horrores. A gente tá num mood aqui de falar… A gente já está se divertindo. Exatamente, já tá aqui nos bastidores. A gente tá falando principalmente de marketing de influência, mas a gente tá falando de carreira. E a gente tá com um cara super maneiro pra falar, porque eu curto muito ele e eu tenho certeza que vocês vão curtir também. Bem-vindo ao PowerCast, Vitor de Castro. Uhul! Ai, que lindo. Obrigado a vocês três, né? Bebel, Sheila e Pequeno Antônio, que tá aí quase nascendo, né? Quem sabe nasce ao vivo aqui. Exato. Ia ser Adoro. lindo, né? Ia ser lindo, pera, a gente Ia ser memorável o episódio. Ia ser power, né? Ia ser power. Não, assim, pra sempre. Ainda com 2 cancerianos na mesa. 3, na verdade, se a 3, gente verdade, contar que gente, tem Antônio. um… É verdade. Aí ele não pode nascer hoje, né? Que o sol tá em Gêmeos ainda. Ah, é isso que eu ia é falar, não verdade. pode. Ele tem que esperar 3 dias. Ele tem que esperar pelo menos aí uns 3, 4 dias. Exato, Sim. filho, pelo amor de Deus. A minha médica, essa semana passada, ela falou assim: você tem conversado com ele? Eu falei, o quê, doutora? Ela falou pra ele esperar até a data. Até a data. Mas você sabe que a filha do Roberto Justus, a Rafa, né? A Rafa Justus, ela contou num podcast que a mãe dela, né, Ticiane, ela ia nascer leonina. E aí a mãe falou assim: não, pelo amor de Deus, eu preciso que ela nasça canceriana. Aí marcou a cesárea, assim, 3 dias antes, pra ela poder nascer canceriana. Adoro. Você vê, é isso. Mas tem muitas mães que fazem isso. Eu também fiz a numerologia do Antônio, porque adoro astrologia e numerologia. Né, tá aqui o Vitor pra gente dar muita risada hoje e contar. Mas eu realmente gosto e a gente faz tudo, né? No nosso trabalho. Tudo. Numerologia, Agora, tá lá, marquei a cesárea, né? Mas se ele nascer antes, ele escolhe a hora É a criança dele, que escolhe, né? A natureza diz a hora que tem que vir. Exatamente, Vai também ser acho. amada, vai ser maravilhosa, mas se vier canceriana, vai ser mais amada, mais maravilhosa. melhor ainda. Exatamente. São só 4 dias que elas vai dar. Peraí, Exato. espera aí. Mas, Bom, Vi, bora lá, né? A gente queria entrar nesse papo. Eu acho que muita gente já te conhece, muita gente te acompanha, mas a gente queria poder conhecer o outro lado do Vitor. Queria que você contasse sua trajetória, como que você começou a sua carreira, né? O momento que você deu aquele boom, se você planejava isso, o que eram as suas aspirações dentro de casa, como que foi? Conta pra gente um pouquinho de você mesmo. Olha, eu fui uma criança crescida no interior, né, lá em Caçapava, no Vale do Paraíba. E eu sempre tive vontade de trabalhar com teatro, sempre tive vontade de ser ator. Eu era essa criança que ficava vendo novela, filme, ficava um pouco encantado com esse universo. Eu amava essas histórias de quando o ator precisava emagrecer, engordar, deixava a barba crescer, cortava o cabelo, pintava. Eu falava assim, nossa, deve ser muito legal você poder brincar, criança, né, poder brincar de ser outra coisa ali e ainda ser a sua profissão, né? Então, desde criança eu já sabia que era isso que eu queria. Quando eu terminei o ensino médio, eu vim para São Paulo e aí eu fiz faculdade de teatro, aí, né, de artes cênicas, aí depois fui me especializando, fui trabalhando com várias áreas do teatro, direção de atores, interpretação para vídeo, humor. Eu fui me especializando e aí chegou um momento que eu comecei a fazer teste e lá em 2011, os produtores de elenco eram muito homofóbicos, assim. Então a gente chegava pra fazer teste e aí o primeiro teste não era de atuação. O primeiro teste era assim, você é muito gay pra fazer
Aí eu ficava Bizarro, assim… né? Não, bizarro, né? Hoje a gente conta isso, parece um negócio de 50 anos atrás. Mas era um negócio assim, tá, então… Primeiro eu preciso mentir pro produtor de elenco. Eu preciso Aliás, um monte de gente mentia à época, né? um monte. A gente tem vários exato. atores hoje que agora contam, É. né? Falam o que Isso é muito passavam. louco. E aí, essa coisa começou a me encher o saco, assim, de eu falar: pera, mas atuar é minha profissão. Ela não é minha vida. Eu tenho a minha vida e a minha profissão é atuar. Eu falei: não, então eu preciso fazer alguma coisa onde eu não precise ficar fingindo. Aí, meu irmão falou pra mim: por que você não vai pra internet? Isso, 2013, né? Ele falou: vai, faz coisa na internet. A internet é um lugar mais democrático. Você escolhe o que você faz e mostra. Eu fiz, quer saber, vou. Aí fui pra internet, comecei a entender, assim… Primeiro no YouTube, Facebook, né? Tinham poucas plataformas. Eu comecei a entender o que eu queria fazer. Até que em 2016, eu fiz o primeiro vídeo sobre astrologia. Que era um tema que eu gostava, e tem uma regra na internet que vale até hoje. Aliás, anote essa regra, que é: se você quer fazer sucesso na internet, você tem que falar ou produzir conteúdo sobre um tema que você goste e você domine. Sim. Porque se você não gosta, uma hora seu trabalho vira um inferno. E se você não domina, uma hora você tá totalmente rendido. E o público percebe que você não domina o assunto. E aí eu falei: cara, adoro astrologia. Vou começar a falar sobre astrologia. Primeiro vídeo que eu postei, 8 milhões de views. Caraca. Incrível. Em Primeiro. 2016. Aí eu fiz assim… Aí eu me assustei. Eu nunca tinha… Aí Eu sou bom mesmo. Não, sabe o que me bateu assim na hora? Foi assim… Eu acho que eu acertei. Porque a gente tem esse momento, né? Acho que todo empresário tem esse momento. Quando você tá… Você vai tentando, aí uma hora o público te dá essa resposta. O público consome o que você tá oferecendo. Ou seja, de alguma maneira eu acertei. Seja porque tinha um gap ali que eu consegui entrar, ou que eu falei de uma maneira que as pessoas gostaram. Enfim, aí eu falei: vou fazer mais vezes. Aí, mais vídeos, né? Aí eu fui fazendo, foi crescendo, foi Você faz crescendo, foi quantos crescendo. anos? 2016, 9 9 anos. 9 É. anos. Vai fazer 9 anos no fim desse ano. E aí, quando entrou a pandemia, como eu já tava fazendo ali desde, né, 2017, 18, 19, eu já tinha feito um monte de vídeo. Quando entrou a pandemia, eu falei assim: bom, as pessoas vão ficar 40 dias em casa. Vocês lembram dessa época? Eu que é quarentena, né? Eu falei: então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar os 40 melhores vídeos que eu tenho. Adoro. E eu vou postar um por dia. Porque só vai durar 40 dias, né? Aí de 40 dias foi pra 60, de 60 foi pra Aí 2 anos. Pegando todos os meus vídeos. Aí eu fui, só que eu fui fazendo isso. Todo dia, meio-dia, eu fui postando. Todo dia, meio-dia, eu fui postando. Eu falei assim: é isso, vai funcionar. No YouTube, Vitor. Não, eu tinha tudo no YouTube, eu comecei a levar pras outras redes. Então eu comecei a levar pro Instagram. Aí depois, quando o TikTok lançou, acho que foi em agosto de 2020, eu comecei a colocar no TikTok. E aí… rolou um boom, assim, que daí, de repente, as pessoas também, porque a pandemia foi esse momento onde muita gente se ligou na espiritualidade, na astrologia e tudo mais. Muita gente começou a me conhecer, e aí foi um momento que eu tive um boom total. Eu ganhei 6 milhões de seguidores em um ano. E foi assim, meu Deus do céu. Aí eu comecei a trabalhar com todas as marcas possíveis. Eu trabalhei com 75 marcas em um ano. Que incrível. Nesse primeiro. Sim, foi um negócio assim inacreditável. Eu tive que estruturar toda uma empresa. Eu era MEI, aí tive que abrir uma ME, que eu falei: não, eu quero ganhar mais dinheiro, vamos abrir, vamos fazer, vamos pagar imposto, vamos pra frente. E aí eu tive que estruturar tudo, comprar novos materiais, tudo isso com a pandemia bombando, eu dentro de casa, sem poder sair de casa, quebrando a cabeça em como eu ia estruturar uma empresa ali. E aí… isso foi 2020, 21, 22. Eu consegui estruturar uma coisa que até hoje me segura. Lancei livro, fiz um programa na HBO Max com a Angélica. Foi tudo acontecendo e eu falando: eu vou estruturar tudo, que eu sei que isso aqui vai segurar minha vida inteira. Eu tô fazendo meu pé de meia. Eu vou aposentar meu filho, sabe assim? Que máximo. E aí consegui construir. Aí hoje… desde de 2023 que eu falei: tá, se isso já tá construído agora, eu posso dar um outro passo. Porque eu sou ator, né? Eu falei: então, beleza. A parte de astrologia, criação de conteúdo, marketing digital, tudo isso tá bonitinho, tá caminhando, estruturado, show. O que mais que eu quero fazer? Aí eu fui apresentar os programas do BBB, aí eu fui pra Globo, trabalhei, fiz… transmissão do carnaval, trabalhei também. Aí depois eu fui fazer
os programas da Dia TV, fui apresentar também. Eu fui tentando outra coisa, até chegar hoje que daqui a algumas semanas eu estreio no teatro. Ou seja, eu volto, né, pro teatro depois dessa volta na internet e volto pro teatro, porque eu falo, não, eu sou ator, e ator gosta de teatro. Então eu volto a fazer teatro. Então é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de criação, quando a gente trabalha com isso, você pode criar onde você quiser. Então, criei na internet, show. Aí fui pra TV, fiz uns negócios, show. Agora eu vou pro teatro, show. E assim… Não, e a parte boa da sua carreira é quando você mesmo consegue manager ela, você tá preparado e você também não tem mais aqueles medos, né? Porque você pode ser quem você quiser, né? Também, vão me criticar, mas não tem problema, eu já sou bom nisso, né? E você pode ousar em outras coisas. Você vai também. entendendo a sua potência, né? Exatamente. E eu acho que a gente também, quando você é dono do seu próprio trabalho, tem uma coisa que você entende que o ônus e o bônus são seus. Então, eu acho que não é nem que você fica sem medo, mas você vai com medo, porque você entende que assim, você não tem outra opção. Você que tem que fazer, você que tem que gerenciar. E eu acho que eu aprendi isso muito cedo ali, tipo, como a pandemia foi um momento que tava todo mundo perdido, sabe? Foi a hora que eu me encontrei nisso, que eu falei assim, tá, então o que eu vou fazer agora? Porque eu não posso mais depender de ninguém, então eu mesmo vou ter que fazer. Então acho que isso é interessante, porque daqui pra frente, se eu quiser mudar de área, se eu quiser construir outra coisa, quiser abrir outra empresa, eu já tive esse primeiro momento, entendeu? Então hoje eu consigo conversar com empresários que são de outras áreas, e porque eu demorei muito tempo pra entender que eu era um empresário. Eu demorei muito tempo assim pra falar assim, não, pera. Você tem uma empresa, é uma empresa que lucra bastante, você tem uma empresa que gera emprego, você tem muitos colaboradores, você tem projetos que envolvem muitas pessoas. O nome disso é empresário. Aí eu fiz, meu Deus. Porque é diferente. Principalmente pro artista, você entender que parecem caminhos que são totalmente, um muito distante do outro. Aí quando você entende, fala assim, não, o artista também pode ser um empresário. Porque senão a gente fica sempre esperando que um empresário me contrate. Sim. Falo, não, amor. E que, aliás, muita gente, até quando houve a pandemia, muita gente teve que se reinventar. Eu lembro que a época eu tinha, obviamente, na época das lives, eu chamei algumas pessoas, Marcelo Serrado, etc., pra bater um papo em lives comigo. A gente tava até falando sobre isso semana passada, né? E todo mundo teve que se reinventar, porque não tinha público. Como que eu vou fazer, né? Agora é muito fácil a gente falar de Zoom, de Google, de várias coisas que, né, de ferramentas que são usadas pra isso. Mas na época, primeiro que nem sabia quanto tempo, né, teria. E todo mundo teve que se reinventar, principalmente vocês que lidam com o público. Então, como que ele faz pra não só monetizar, mas pra trazer o seu trabalho, colocar ele à vista para as pessoas, né? Você fica o dia inteiro em casa, todo mundo ficou desesperado pra fazer como aproximar. Esse né? é o Então, interessante, né? Sair da bolha. A pandemia fez isso com todo mundo. Então, assim, literalmente todo mundo. O mundo inteiro lidando com um problema que é… eu não posso mais sair de casa. Então, como eu faço pra me conectar… né? Então, essa coisa de videochamada que a gente começou também a naturalizar muito mais. Todas as redes sociais começaram a correr atrás. O TikTok nasceu ali, né? Então, assim, ele já tinha nascido antes, mas ele bombou né? a partir da pandemia. Porque era uma coisa também… o TikTok, ele democratizou a criação de conteúdo digital. Totalmente. Então… nas outras redes era muito mais nichado, era muito mais difícil você viralizar, você conseguir um público. O TikTok foi a rede social onde eu bati 1 milhão mais rápido. Mais rápido. Foi assim, tipo, acho que foi um mês, sei lá. Foi assim, muito rápido, porque o TikTok, ele é feito para que você consiga viralizar pessoas comuns. Então, hoje… a gente vê 2025, se a gente comparar com 2019, a maneira como a gente usa a internet é outra, Totalmente. entendeu? E hoje uma manicure precisa entender de comunicação, de… marketing digital, sabe? Assim como o dono de uma padaria, que existe uma crítica em cima disso, né? Que assim, essas pessoas, a gente teve que descobrir isso sozinho, né? Então, assim, quem sabe daqui pra frente, né, já tem escolas de ensino médio que já ensinam os adolescentes a lidar com isso, que eu acho que é muito bom, porque a pessoa já vai pro mercado. Se a manicure precisa saber disso, e o engenheiro precisa saber disso, fala assim, então, assim, todo mundo precisa saber. É que eu acho que foi muito rápido. E eu acho que muita Inesperado, gente, né? principalmente alguns trabalhos, sei lá, business mais tradicionais também demoraram pra entender que era um novo business. E acho que entender como comunicar também, né? Porque tem coisas que parece que é meio intuitivo
você levar pras redes sociais o conteúdo. E tem coisas que você fica, mas como que eu levo isso de uma forma que as pessoas vão querer consumir? Acho que tem um monte de coisa que as pessoas demoram pra entender que tudo dá pra você trazer e comunicar, pra também as pessoas conhecerem o seu trabalho, conhecerem o seu negócio. Eu acho que tem certos segmentos que eles ainda não enxergam, tipo, um advogado, o que eu posso trazer nas redes, né? Tipo, ainda tem uma limitação de pensar que tem um monte de coisa que você pode trazer, várias dicas, várias E várias sua maneiras vivência. diferentes, porque às Exato. vezes a gente conversa com pessoas que são um pouco mais conservadoras nesse ponto, e fala, mas eu vou ter que fazer dancinha. Fala, cara, Não, ninguém gente. falou que você tem que Exato, fazer. mas como tem as pessoas usam ainda o TikTok muito pra dancinha, Cara, eu não né? consigo Exato. imaginar quem só Mas é pensa. porque é isso, né? Tipo assim, as redes sociais, elas podem ser utilizadas pro próprio entretenimento. Então é a pessoa que faz vídeos porque ela quer, porque ela gosta, porque ela tá ali. Pode ser usada pro entretenimento alheio. Então tem essas pessoas que vão fazer a dancinha, vão fazer pegadinha, vão fazer isso, aquilo, porque estão entretendo determinado público. E tem as pessoas que olham isso como uma oportunidade de divulgar o próprio trabalho, que não tem nada a ver com as redes sociais. Então a pessoa tem um projeto, ela tem um mercado dela e ela fala, tá, como é que eu vou mostrar pro público que eu tô trabalhando? A pessoa que consegue fazer isso, ela sai na frente. Porque hoje, qualquer tipo de produto ou serviço que a gente queira consumir, a gente vai buscar na internet. Se tem avaliação, se a pessoa tem uma página no Instagram, a gente vai buscar. Então, assim, eu acho que já chegou um momento, 2025, o empresário que não entendeu isso ainda, ele tipo assim, cara, você tá muito atrás, muito atrás. Porque tem gente que não oferece um serviço tão bom quanto o seu, mas a pessoa vai ter mais sucesso porque ela conseguiu tem um Instagram. entender como é que ela vai divulgar, como é o tráfego pago. Então, eu acho que é uma ferramenta que é tão poderosa que é bem melhor que a gente só diga sim e aprenda a lidar, aprenda como é que eu vou fazer isso da minha maneira, do que ficar negando como se fosse uma coisa adolescente. Isso não é uma moda, não vai passar, entendeu? Eu acho que isso só vai passar se algum dia a internet deixar de existir. Sim. Não, que mas isso- isso vai só crescer, né, gente? É que é isso, né? Exato. Como a gente hoje tem essa grande discussão sobre a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial que vai crescendo de uma maneira que é totalmente descontrolada, né? E a gente sabe que para os servidores continuarem fazendo a inteligência artificial existir, a internet existir, gasta água. Então, talvez um dia a crise ambiental leve a gente a não ter internet. Sim, é verdade. Até esse dia chegar, entendeu? Assim, Vai rolar falar, muita cara. Mas sabe que isso é engraçado? Que esses dias eu fui encomendar um negócio e aí eu só tinha o telefone, porque foi uma amiga que me indicou. Ela só me passou e falou assim: encomenda com ela que é ótimo e tal. Eu mandei mensagem, aí a pessoa me respondeu assim, com o link dela do TikTok: aqui tem tudo. Me mandou, mais nada. Eu falei, gente, muito moderno. Ainda mais Moderno. agora que tem o TikTok. Tipo, aí eu entrei Shop, no né? TikTok. Não, mas não era o shopping, era tipo, porque ela fazia vários vídeos mostrando cada produto e já tinha o preço, tipo assim, era tipo o catálogo dela. Ela falou assim, entra aqui, me mandou o TikTok. Eu fiquei tipo, Uau, que moderna. eu achei muito legal. Eu falei, caramba. Cara, tipo hoje a gente chega num ponto que assim, você acha um produto em alguém, de algum lugar, aí você tira um print, aí você coloca no Google a imagem, aí você coloca. Aí se alguém tem um vídeo que a pessoa fez um review daquele produto, você já vai achar Exato. e você já consegue abrir, você não precisa nem procurar o nome. Eu coloco no chat a foto. Pai, tira um print, alguma coisa, manda pro chat e fala assim, onde eu consigo achar isso? Ele também vai. Exato. É incrível. Você entendeu? Então, assim, a gente chega num momento que quem não tá nessa vibe, quem não tá nessa onda, sabe, realmente vai ficar pra trás, porque quem estiver vai ganhando cada vez mais espaço. E isso é uma coisa que não adianta a gente brigar com isso. Não adianta virar e falar assim, mas eu acho que é um absurdo, porque o meu produto é o melhor. Fala, então, o seu produto pode ser o melhor, talvez ele seja mesmo. Só que se você não tem essa estratégia, cara, é o conceito básico da publicidade, sabe assim? Tipo, Comunicação é tudo. não é sobre o melhor produto, não é sobre quem faz o melhor produto, é sobre quem divulga melhor. Então hoje a gente tem isso, hoje tem vários micro-influenciadores que só trabalham com isso, fazendo review de produtos. Então as marcas mandam os produtos pra eles, aí eles fazem em Que, aliás, eu troca. adoro assistir. E é ótimo, porque Eu adoro assistir.
Você vê adoro. como funciona, você vê isso na prática. Aí você chama esses influenciadores e micro-influenciadores pro seu estabelecimento, a pessoa faz um vídeo maravilhoso, que às vezes se você fosse contratar Não ia ser uma tão bom. empresa, não ia ser tão bom. É. Porque ali a pessoa já tem o público dela. Então assim, eu, por exemplo, quando eu me mudei pro Rio, e eu comecei a seguir vários influenciadores que mostravam coisas do Rio de Janeiro. Pra poder consumir. Então, assim, na hora, eu tava lá assistindo, eu falei, nossa, tem esse café no Arpoador que a pessoa fez esse vídeo, pô, vou lá conhecer. Então, ou seja, é um negócio dentro de um outro Que negócio. não existia antes. É Mas- muito louco isso, né? Coisas que não existiam e que a gente precisava. Aproxima muito, E né? numa Aproxima muito. rapidez. Inclusive, eu vou falar sobre o TikTok, que eu acho que o TikTok ele entrega coisas que, assim, sai da minha bolha. Muito, assim, muito. Tipo, de eu assistir vídeos de chinesas fazendo pescaria no gelo, com aquela bolinha pra, sabe? Daí tá acampando, você viu, né? Tipo assim, umas coisas que eu nunca tinha visto de conteúdo, que eu falei, caralho, eu adoro esse conteúdo. Tipo, é muito bom assistir uma coisa dessa. Como que essa mulher faz isso? A mulher vai lá, fura o negócio, tira o peixinho, cozinha o peixinho na hora. Tipo assim, você vê como os criadores não só criadores de conteúdo, mas como as pessoas fazem coisas completamente, assim, fora de uma bolha que você esteja. Mas é muito isso que ele falou, de viralizar pessoas comuns. E o TikTok vai te entregar, né? É. Então, às vezes, você jamais procuraria. Você não saberia Nunca, nem nem como sabia o que que era procurar. isso. não sabia nem que isso existe. Exatamente. Tipo, quero ver Inclusive, mulheres no TikTok, pescando no gelo. exatamente, aparece coisas pra mim que eu acho incrível, que eu nunca imaginei, assim, que existissem. Tipo assim, eu não sabia que uma pessoa ia lá, sozinha, abrir o buraquinho lá, fazer o negócio. E é legal isso, porque você sai da sua bolha, você conhece ambientes que você nunca iria, e isso é o máximo, porque eu acho que o Instagram, ele fica mais engessado naquela coisa de você assistir só as coisas… Hoje tem as sugestões e tudo mais, mas ele não levava ou leva Não, é a diferente. gente pra ir pra ambientes, né? O Instagram é mais rede social mesmo. Tanto é que você tem a sua mãe no Instagram, e você pode postar uma foto, tem a coisa dos stories, é tudo muito pessoal. E o TikTok não, o TikTok tem uma coisa de produção de conteúdo. Então, assim, é conteúdo tanto da pessoa do Porta dos Fundos, que vai produzir conteúdo pro TikTok, quanto uma pessoa comum, que não tem a menor vontade de ser influencer ou ter uma empresa, mas ela alguma coisa tá lá. ali Aliás, contando. os meninos do Porta já passaram aqui, tanto o João quanto o Antônio, que são fantásticos também de criadores de conteúdo, Sim. que sou muito fã. E é isso, e eles souberam fazer essa volta muito bem. Ou seja, continuaram criando coisas pro YouTube pra ter o público lá. E ao mesmo tempo, eles têm hoje os vídeos que já são feitos na vertical, que já são pras redes Mais sociais. rapidinho. Foram pro podcast, tem o podcast deles. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente vê essas grandes empresas ou essas grandes marcas que conseguem ficar ainda maiores quando estão olhando pro que tá acontecendo. Totalmente. Vitor, eu tava uma vez em Boston e os amigos do meu marido estão em Boston, todo mundo assistindo Porta dos Fundos. Lá. Tipo assim, lá. Apaixonado, assim, a galera apaixonada. Aí eu falei, cara, sai da bolha, da bolha, da bolha. Tudo bem, depois eles começaram a vender conteúdo pro México, pra vários lugares, mas muito antes disso. Né? E assim, é muito legal a bolha que é furada com a internet. É o que você falou. Meu irmão falou pra eu ir pra internet. A internet proporciona ir pra ambientes que você… Não só falando com o brasileiro em si, né? Ir pra lugares que a gente não… 8 milhões de pessoas. Exatamente. Você falou, né? Que te viram no vídeo? Sim, no primeiro. No primeiro. Imagina, Quando que você ia hoje alcançar 8 milhões de pessoas. eu já tive mais de 500 milhões de visualizações. Aí eu fico, Incrível. 500 milhões. Aí eu fico eu sou assim. uma dessas de assistir. Você Sem- possivelmente. eu também. Você entende? Então, mas pra mim é um negócio assim, fala, cara, 500 milhões. Quem são essas pessoas, né? Você entende? Imagina, pra mim, se eu tivesse lá, não julgando quem não fez esse trajeto, mas se eu tivesse lá durante a pandemia, entra a pandemia e eu penso, meu negócio é teatro, vou continuar. Sabe, assim, eu falo, pô, eu tinha na mão a possibilidade de entrar em contato com tanta gente, sabe? E a internet, ela dá essa possibilidade. Ainda mais que a gente tava falando do TikTok, dá essa possibilidade de você construir uma coisa que sai da sua cabeça, que sai da sua casa, que sai ali da sua ferramenta do seu computador e chegar no Japão. Esse vídeo das chinesas que você tá falando, talvez elas nem saibam que tem uma brasileira em Com São certeza. Paulo que fala, gente, olha as chinesas. Exato. Não, e você sabe o que eu acho que é exato isso. mais curioso, que eu tenho milhões de perguntas, né? Mas o mais curioso é que
a internet, ela proporcionou para muita gente mesmo, mundialmente falando, você ser dona do seu negócio. De várias formas, não só é o criador de conteúdo, mas de business, de você ter uma vida própria, que você não dependesse das mídias começaram a empreender, tradicionais. Né? Exatamente, não só das mídias tradicionais de venda, ou os veículos tradicionais de venda, ou as formas tradicionais de venda. Tipo, muita gente começou empreendendo no digital já, muito nativo do digital, e também conseguiu entender o seu negócio. Eu acho que isso possibilitou para muita gente poder fazer dinheiro, entender o seu negócio, de direcionar o seu negócio, de testar o seu negócio, sem muito custo, né? Sim. Inclusive, aí vem minha pergunta. Eu nem sei se eu tô te atravessando, mas vou aproveitar aqui. Você tá grávida, você pode tudo. Você pode atravessar quem você quiser. Gente, eu não sei como vai ser minha vida depois. Eu acho que tem gente que tem 1000 filhos exatamente por isso. Que a gente é tão mimada quando tá grávida, depois quando, né? Cai na realidade, a Bebel disse, meu Deus, pra viajar com você é uma beleza. É verdade, pego tudo preferencial. Tudo. É ótimo, né? Porque ela tá grávida, a gestante. Não, eu chego lá me achando, dá licença, deixa eu passar aqui. Não, a gente descobriu várias entradas de aeroportos que, assim, a gente nem sabia que existia, né, Bebel? Tipo, cara, 3 segundos. você também não sabe. Tá vendo? Muito legal, incrível. gente, grávida é maravilhoso. Por isso, Engravidem. Engravidem, exatamente. Sobre o conteúdo, você disse, peguei 40 dias aqui, comecei a fazer o test drive dos meus conteúdos que estavam na plataforma do YouTube e coloquei nas minhas outras plataformas. Aqui, vou te fazer uma pergunta que eu acho que é um desafio para a grande maioria que tá aqui consumindo, não só como produtor de conteúdo, mas também como marca. Como se comunicar em diferentes plataformas com o seu conteúdo. Então, assim, o Vitor faz lá o conteúdo dele, ele tá nos streamings e também no TikTok e no Instagram. Como que é pra você comunicar? Você pega o mesmo vídeo e consegue colocar o vídeo que tá no TikTok, ele viraliza da mesma forma no Instagram ou na mesma forma no YouTube ou no Spotify? É a mesma comunicação? É o mesmo jeitinho? Ou tem formatos diferentes de se comunicar? Tem formatos diferentes. Cada plataforma vai exigir ou sugerir determinados formatos para que você consiga atingir o público em cada uma delas. Então, assim, hoje, em 2025, a gente já tem muita gente estudando cada uma das plataformas. Então, você consegue essa informação fácil. Entendeu? Fácil. Você chega no ChatGPT, você chega no Google, você chega e você faz as perguntas certas, como você vai encontrar, inclusive dentro das plataformas, você vai encontrar perfis do Instagram falando como funciona o Instagram. Então, o que o público deseja, quais são os usos que você tem que ter de horário, se tem hashtag, se não tem, como funciona a capa, como entender o seu público. E as plataformas, elas também te dão as informações sobre o seu próprio público. Todas elas dão. Então, você consegue descobrir quem tá te assistindo, às vezes quem assistiu aquele vídeo. Então, por exemplo, eu lancei aquele vídeo lá, 8 milhões de views. Se fosse hoje, eu conseguiria baixar um relatório que me mostraria quantos minutos a pessoa assistiu, como ela chegou nesse vídeo, se ela chegou porque compartilharam, se ela chegou porque marcaram ela, se ela chegou porque apareceu no For You, ou me mostraria se são mais homens, mulheres, de onde eles são, a idade. Então isso é interessante também, porque cada plataforma funciona de uma maneira, mas cada perfil engaja de uma maneira diferente. Totalmente. Performa, né, de uma maneira diferente. Então, é interessante também que a gente não fique só plugado ao que alguém tá ensinando. Então, assim, essa coisa de, eu vou te ensinar a crescer na internet. Se você ver, a maioria das pessoas que tá ensinando nunca cresceu. E aí, fica meio hipócrita, entendeu? Por quê? Porque não existem fórmulas, mas existe ainda o fator humano. Ainda. Totalmente. Um dia acho que nem isso vai existir. Mas existe ainda esse fator humano, que o humano se conecta com o humano. Então, por isso que a gente gosta de vulnerabilidade, a gente gosta de stories. Por quê? Porque não tem filtro, porque a pessoa tá ali na vida dela, entendeu? Quando a gente pensa o case Virgínia, é um case. É um case. Você pode gostar, pode não gostar, pode criticar, pode achar o que você quiser. Case. Mas é um case. Então, assim, ela é a maior influenciadora do Brasil. Uma pessoa que hoje ela apresenta outras coisas, mas antes de ser apresentadora, ela só era influenciadora. Então, você pega esse corte. Ela é uma pessoa que entendeu o que o público dela queria receber. Como fazer isso, entendeu? Então, quando você entra no Instagram dela, você tá vendo o diário dela. Então, os stories, que é
onde ela bomba, né? Milhões de pessoas assistem todos os dias, é o diário dela. Tem o horáriozinho que ela tá postando, ela tem exatamente isso, é o bom dia, ela dá boa noite antes de dormir. Eu não sei se ela vai dormir depois de dar boa noite pros stories, mas eu sinto que eu tô… Boa noite, Virgínia, entendeu? Então ela encontrou uma maneira de fazer companhia para um público de 50 milhões de pessoas em cada rede social. Então, ao todo, ela deve ter, sei lá, 100 e tantos milhões de seguidores. Mas ela encontrou uma maneira de criar esses conteúdos para que as pessoas acompanhassem a vida dela. E a partir do momento que a pessoa tá acompanhando ela, você vira amigo dela, ela pode te oferecer vários produtos e ficar ainda mais rica. Entendeu? Isso não necessariamente funciona pra todo mundo. Isso não necessariamente é bom. Não é tão Mas louco ela… esse negócio da Virgínia, que no dia que ela saiu o negócio da separação dela, eu passei por várias reuniões no meu dia. E aonde eu passava, as pessoas estavam comentando sobre isso. Você tipo entende? assim, é muito louco isso. Tipo, é muito louco. Assim, eu tô lá, daí, nossa, você viu que a Virgínia… Daí as pessoas comentando ainda. Ah, será que ela fez isso por causa da Beth? Você acha que fez isso por causa… Separou mesmo? Será… Tipo, as pessoas ainda Foi cortina de opinando. fumaça? Não foi? É muito louco isso, E eu- sabe? mas- Tipo, as pessoas ainda interagir E com o ela assunto conseguiu dela. criar isso, louco assim. Então é isso. Eu acho que ela é uma gênia do mal. Essa é a minha opinião pessoal. Mas pra mim é uma gênia do mal. Mas é uma gênia. Ela conseguiu, com a genialidade dela, entender como é que esse público funciona e o que ela precisaria fazer. Então, assim, ninguém pode dizer que ela não é inteligente. Por isso que eu acho que qualquer Não, coisa que ela imagina. seja… Não, ela faz sucesso em tudo. qualquer coisa que ela seja julgada ou processada, a gente tem que saber que burra ela não é. Exato. Entendeu? Então, pegando ela como esse exemplo de uma pessoa inteligente que usa a internet, a gente que vai, ou qualquer pessoa que vai querer criar conteúdo, tem que ficar ligado nisso. Quem é o meu público? Que público eu quero atingir? E se eu quero atingir esse público tá consumindo quem? Ok. E aí eu vou ver o que ele tá consumindo, quais são as outras coisas. Estudo de mercado é uma coisa importantíssima. Porque a internet, as redes sociais, elas estão assim… Cara, são milhões de pessoas consumindo para milhões de pessoas criando conteúdo. No Brasil hoje, a gente já tem pessoas que se auto-intitulam como criadoras de conteúdo. Tem mais criador de conteúdo que dentista no Brasil. Então a gente já passou aí, tem uma conta oficial, que eu acho que tá chegando a 1 milhão, mas tem uma conta extra-oficial que são 10 milhões de Caraca. pessoas criando conteúdo. Que não necessariamente é o criador, Até né? porque é isso, dentista também é criador de conteúdo. Exato. E eu tava vendo esse. Inclusive, no nosso talk tinha um dentista isso. fazendo várias perguntas como ele criava. Você lembra? Lembra. Eu tava vendo esses dias sobre a quantidade por minuto que é postado, acrescentado no YouTube de vídeo. E aí? Uma coisa absurda. Absurda. Tipo assim, era um número assim, bizarro. Mundialmente, as pessoas postando na plataforma por minuto. Imagina todas as plataformas a todo momento. Então, assim, é o tipo de coisa que se você tá entrando num mercado que já tá saturado, porque o mercado de criação de conteúdo, ele está saturado. Muita gente criando muita coisa. A maioria dessas pessoas que está criando não vai fazer sucesso. A maioria dessas pessoas nunca vai ser vista. Tipo assim, a maioria. Então, se você tá entrando num mercado, às vezes você já tem um mercado muito estabelecido, e você fala, tá, mas agora eu quero entrar no marketing digital, eu quero de alguma maneira criar conteúdo ou entrar nessa criação de conteúdo. Você tem que saber que você tá anos atrasado, você tem que saber que já tem um monte de gente que tá criando, inclusive, conteúdo dentro daquele nicho de mercado que você tá propondo, e não tem o que a gente faça com relação a isso. Eu não vou matar criadores de conteúdo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar, analisar. Por isso que é tão importante os profissionais dessa área. Quando você contrata um profissional de marketing digital. Fala, mas eu tenho um sobrinho meu que adora TikTok. Não. Então, necessariamente, ele vai saber o que ele tá fazendo. Ele é um ótimo consumidor. Mas quando você pega uma pessoa que sabe levantar os analytics, a pessoa que sabe olhar pra você e falar, cara, se você investir aqui… Porque tem gente que acha que é só chegar, criar um conteúdo, vai lá e impulsiona no Instagram. Fala, Não. às vezes você tá jogando dinheiro fora. Na Então, maior parte das vezes, né? hoje a gente já tem todo um mercado de pessoas sendo formadas em pós-graduação disso, em graduação sobre isso. Em Principalmente. dados, porque é isso. E as plataformas, elas mudam tudo a todo tempo. Então, assim, é uma eleição do Trump e muda a plataforma. Então, assim, não dá pra gente também achar que a internet hoje é como a gente fazia em 2024. Passou um ano, meu amor, mudou tudo. Mudou tudo. Às vezes vem uma pessoa com uma ideia genial
e ela muda a maneira como o conteúdo é criado. Então, por isso que existem esses profissionais que não dormem. Um beijo pra vocês, eu sempre acendo uma vela pra vocês em prol da cabeça das pessoas que trabalham com marca digital. Porque esses profissionais, eles não podem muito dormir, porque você dormiu no ponto, Perdeu. já chegou um movimento que veio da Europa de criação de conteúdo, já teve alguém que viralizou uma coisa. Cara, Camila Pudim, vou dar um outro exemplo aqui. Camila Pudim, ela faz aqueles challenges de maquiagem, ela faz muito mais coisa que isso, né? Mas ela faz os challenges de maquiagem mais famosos do Brasil e um dos mais famosos do mundo. Ela tem vídeos um vídeo com 600 milhões de views. É Um bizarro. vídeo. É bizarro. Entendeu? Porque ela encontrou, e ela faz isso há muitos anos. Eu conheci ela, acho que foi em 2018, e ela já fazia isso há anos. Ela conseguiu encontrar uma maneira de criar conteúdo que é trend, ou seja, não é uma grande novidade, mas ela faz de uma maneira tão específica e tão bem feita, e conseguiu acertar de uma maneira que ela viralizou e é um sucesso, e agora tem quase 30 milhões de seguidores. Mais E até. que é muito gostoso de assistir. eu E que é gosto uma disso. delícia. E as pessoas ficam esperando ela fazer. Então, ou seja, ela vai ter um público esperando pra consumir. Então, ou seja, se você é uma marca de maquiagem, será que você não tem que olhar pra essas pessoas? Totalmente. Entendeu? Por que a Bianca fez tanto sucesso quando ela resolve lançar sua marca de maquiagem, resolve ficar multimilionária, sabe? Por quê? Porque ela era uma pessoa da internet, ela sabia como as pessoas estavam consumindo o produto. Então, quando ela vai lançar um produto que ela conhece muito bem o consumidor, ela Não tem tem tudo. como dar Mari errado. Maria também fez esse movimento. Então, eu acho que em 2025, você não pode dormir no ponto, que senão alguém vai pegar o teu lugar. Agora, eu vi muito legal que você trouxe vários pontos aí no seu diálogo desde que a gente iniciou, né? Que eu até perguntei, você começou há 9 anos atrás, né? Então, primeiro ponto que eu acho que é válido, né? As coisas não são do dia pra noite, a gente tem uma construção. Ah, o seu primeiro vídeo foi 8 milhões, beleza, mas você fez uma construção, senão você não estaria aqui hoje. E o Você ia estar segundo com não foi seu- 8 milhões. Exatamente. Então, acho que são pontos importantes pra gente entender, né? Tudo é uma construção. A Virgínia não começou ontem também, ela começou lá atrás, a Bianca começou lá atrás. A gente tem que entender, porque hoje todo mundo tem muita essa urgência de coisas imediatistas, né? Eu quero fazer 2, 3 vídeos, eu já quero viralizar e eu quero ficar famoso e ganhar milhões. Não, tem que ter uma construção. Outro ponto importante, estratégia, né? E conexão. Porque é isso, nesse mundo que tem um monte de informação, todo mundo passando ali tudo rápido, você tem que se conectar com o seu público. Então, não necessariamente precisa ser um público gigante, mas mesmo que ele seja menor, que você tenha aquela conexão. Que isso é muito mais valioso hoje para as marcas do que você tá falando ali com um monte de gente e você não ter aquela Ninguém compra. troca. E ninguém compra. E aí eu ia chegar nesse ponto, porque você até falando, né, nessa história da Virgínia, em algum momento quando você adquire ali, você conseguiu aquela conexão com aquele público, você pode começar daí a oferecer algo pra ele. E aí eu volto quando você falou, eu tive em um ano mais de 70 marcas comigo. Como foi pra você essa transição de sou um criador de conteúdo e agora, né, eu também faço essa monetização com o meu conteúdo através de produtos com marcas, não é mais aquela monetização do YouTube pagando por Sim. views ou TikTok. Como foi pra você essa transição? Como você entendeu isso e como você começou a comunicar isso para o seu público que já tava ali, né? Eu já espero de você um conteúdo sobre astrologia, agora você tá me vendendo algo. Como foi essa troca com o seu público? Foi difícil, porque eu não queria que o público se sentisse traído. Sim. Como se eu tivesse aqui o tempo inteiro te entretendo, porque agora eu vou vender um amaciante. Tipo assim, não é pra você se sentir traído. Então você faz eu fiz, né, uma estratégia de ir cada vez mais fazendo essas publis desses produtos de uma maneira orgânica. Então a pessoa continua consumindo o que ela já estava consumindo, a diferença é que agora ela vai consumir um negócio que tem uma marca por trás. Entendeu? Então, assim, é bem específico, né? Porque eu acho que quando você trai o público, quando o público tá esperando que você entregue uma coisa e você vai entregar uma coisa completamente diferente, porque você quer ganhar dinheiro, o público vai embora. Entendeu? Então, essa é a minha briga, por exemplo, com as marcas, que às vezes chegam pra gente, que é criador de conteúdo, com ideias que você fala, mas por que você tá me contratando pra fazer essa ideia? Tipo, eu não crio esse tipo de conteúdo, entendeu? Porque tem marca que acha ainda que criador de conteúdo é genérico. Eu posso mandar todo mundo fazer dancinha. Fala, mas eu não faço dancinha. Não é que eu julgo quem faz, só que eu não produzo. Então você tem que pegar quem produz e fazer. Eu não chego numa padaria querendo que alguém conserte meu carro. Então eu não vou chegar num criador de conteúdo de humor pedindo pra ele fazer maquiagem. Falar, então, mas você tem que saber, né? Até porque eu conheço o meu público. E o meu público não
não vai consumir esse tipo de coisa. Então, desde o começo, eu sempre tive essa briga de entender qual que é o escopo do meu trabalho, qual que é como chama? A linha de editorial, sabe, do meu trabalho. Isso é muito importante, assim. Como qualquer marca, você tem que se conhecer. Então eu tenho que saber o que eu faço, onde eu sou bom, quem é meu público, o que o público espera. Você sabendo de tudo isso, você consegue trabalhar com qualquer pessoa. Porque daí chega a pessoa e fala assim, olha, qualquer marca. Eu vou falar, tá, então eu dentro do que eu conheço do meu próprio trabalho, do meu público, consigo te oferecer isso aqui. Que eu acho que se eu divulgar a sua marca, o seu serviço, através desse tipo de conteúdo, aí o meu público vai gostar e vai conhecer, entendeu? E entender também que a gente que é essa terceira pessoa, né, quem é o criador de conteúdo, eu não sou responsável pelas vendas do seu produto. Eu posso fazer a divulgação. Agora, você não pode chegar em mim e falar assim, eu não vendi o tanto que eu gostaria. Fala, mas eu não posso ser responsável pela venda. Tipo assim, eu não trabalho pra você. Entendeu? Eu tô divulgando. Então, assim, beleza. Foi entregue pra todas essas pessoas. Agora, se isso vai converter em vendas. Então, por exemplo, eu não gosto de contrato que coloca assim que, cada coisa que você vender, você vai ganhar tanto. Fala, então, é que eu não sou vendedor. Eu não sou vendedor. Eu sou um criador de conteúdo. Pra gente fazer esse push também. Entendeu? Porque é entender isso. O criador de conteúdo, ele cria conteúdo. Então eu vou te entregar um conteúdo de qualidade que eu acho que tá alinhado com o meu público. Se vai vender ou não, eu não sou do marketing da sua empresa. Eu não posso ser responsável por isso. Porque tem empresa que chega achando meio ruim. Eu já trabalhei com marcas eu trabalhei com uma marca especificamente, que é bem grande, que chegou em mim e falou assim, como a gente não teve as vendas que a gente esperava, a gente queria saber se você tem como fazer uma bonificação. Eu falei, não existe essa. Eu não te prometi nada. Como que você pode fechar um negócio pra mim? Você não coloca isso em contrato e depois você quer que eu te dê uma bonificação porque você não vendeu? Fala, mas às vezes você não vendeu porque seu atendimento é ruim. Às vezes você não vendeu porque você tá oferecendo uma coisa que o público não quer comprar. E aí, eu, que não tava nessa mesa de reunião, não posso ser responsável por isso. Não, e também é muita pressão pro criador de conteúdo ter que vender um produto que ele não só não é a venda, mas também fazer… Tipo assim, você não tem, às vezes, uma jornada com a marca, né? Eu vejo que muitas marcas, eu vou falar até pela gente mesmo, chega pra fazer, vamos fazer essa ação aqui. Tipo, o influenciador ou o criador de conteúdo, ele vai lá e faz, e a marca fica numa expectativa muito grande de venda. Então, assim, até para as marcas que fazem as contratações, para entender que hoje uma ação pontual é muito raro de dar alguma coisa. Até porque você tá vendendo o quê? A sua audiência. A sua audiência está vendo, e isso pode comunicar de várias formas. Branding, quantas marcas investem em outdoor, em várias outras coisas, que eles não têm a menor ideia o quanto vai impactar aquilo, porque não é só uma coisa dentro do ecossistema que vai vender. É o Vitor que vai falar, tá outro influenciador que vai falar, é uma ação numa mídia tradicional, é uma ação num outdoor, e aí a marca também tem a potência dela de venda, né? Na vitrine dela, eu acho que assim, é uma junção de coisas que às vezes eles não têm a menor ideia, ou tem a ideia, mas às vezes coloca uma pressão em cima porque teve um investimento, né? Então eu acho que tem que deixar bem claro, porque a parte de venda, eu sei porque a gente fala sobre isso. Totalmente. E comunica muito sobre venda, sobre a expectativa versus o que a marca espera principalmente do criador de conteúdo dentro de uma jornada que ele joga aí, né? Eu acho que a venda, ela vai existir, mas numa sequência de possibilidades que ela monta junto com a marca. E assim, eu também sou uma marca. Então, assim, quando vem uma marca e ela se atrela à minha marca, eu também tenho a minha imagem que a pessoa tá usando. Audiência. Entendeu? A minha audiência. Tem muita gente que conhece aquela marca através do meu plano de divulgação, sabe? Dentro do que a marca me contrata. Então, ela acaba conhecendo essa marca. E isso é uma coisa que, mesmo se aquela pessoa não comprar… Talvez ela não compre hoje, mas daí na próxima vez que a marca for trabalhar com outro influenciador, ela olha e fala, nossa, é verdade, eu vi isso aí, o Vitor tinha postado, aí ela conecta. Então assim, entender também que toda essa questão do marketing digital, ela é muito diferente. Não é o que você falou que é muito interessante, que é você ter
Sempre é campanha. Você tá analisando, sabe? Você tem que analisar de outra maneira. Não é um negócio, você não me deu 5 livros na minha mão e pediu pra eu vender esses 5 livros. Não, entendeu? Então, acho que também… Vem a credibilidade aí junto, né, Vitor? Porque você também não vai se vincular com uma marca que você não acredita. E quando a pessoa, ela tá consumindo um conteúdo seu, que eu tô vendo aqui a Le Creuset junto com você, e você passa essa credibilidade de você, tô aqui com essa xícara, que é a melhor xícara do mundo, você passa uma credibilidade que você está junto com a marca. Pra quando eu for ver, vou lá comprar aonde é que ela esteja, você fala, putz, eu vi o Vitor, ele validou isso. Então, acho que a marca, ela tem que ter uma ideia disso, independente do tamanho dela, da responsabilidade que ela tem na parte do marketing. Porque eu acho que, às vezes, o time de marketing, não dando uma bronquinha, mas falando, às vezes, ele monta estratégia, porque ele também tá na pressão, que ele precisa montar estratégias que vendam, mas ele tem que ter um bom senso também no que ele vai comunicar, na forma que ele vai comunicar para atingir o público dele, porque às vezes ele escolhe pessoas que não tem a ver com o público dele também, e aí ele dá um tiro no pé, e a culpa é de quem tá na responsabilidade de criador, não dele como time de organizar para onde ele tá indo. Aí não tem como, né? Você porque não acha isso também? A marca tem um time para pensar sobre isso. Então, assim, eu acho que também vai muito desse time fazer as melhores escolhas, entender. Por isso que eu falo essa coisa de o profissional do marketing digital, que ele não dorme, porque é exatamente para ele não deixar que a marca gaste dinheiro à toa. Que às vezes a marca pode achar maravilhoso que ela, então vamos contratar a Virgínia e gastar milhões, e às vezes nem vai ser bom. Então, assim, passou uma marca aqui que investiu na Anitta. E que investiu milhões e não vendeu nada. E aí, um dos cortes que viralizou absurdamente no TikTok falando disso, era as consumidoras da Anitta falando, não, no problema não era que a dona da marca veio aqui e falou sobre, a gente fez um investimento e não deu certo. E as pessoas que compraram o produto à época e que estavam estavam criticando, falando, mas não tem a ver com a marca, o produto também não tinha match com isso. Então, você vê, daí foi lá pro corte, e quem consumiu também foi lá e falou sobre o assunto. Então, é muito importante a marca também entender, né? É que nem você falou, tem um monte de gente que coloca lá ads em cima de coisas que nunca vai viralizar. E também, o criador de conteúdo, ele pode colocar 10 vídeos lá, viralizar. Porque você atingiu aquilo. Então, eu acho que também tem esses testes, né? E geralmente, publi não viraliza. Sabe, a gente já chegou no momento, assim… Eu já tive publi que viralizou em 2021. Agora, em 2025, entendeu? É muito difícil. Às vezes a pessoa começa a ver que é uma publi, ela já sai do vídeo. Entende? Isso também acontece. Então, por isso que toda a estratégia que é utilizada, quanto mais ela for pensada, é melhor. Quanto mais você chamar, se você vai contratar um criador de conteúdo para aquele conteúdo, por favor, deixa que ele diga também o que é melhor. Porque a gente também tem um interesse em fazer sucesso, em fazer dar certo. Não é só pra fazer a sua marca vender. É porque eu não quero que alguém entre no meu perfil e veja que eu fiz uma publi e a publi não deu resultado nenhum de números, de engajamento. Porque eu também quero, porque eu quero que a publi que eu tô fazendo pra você sirva de exemplo, de case, pra eu poder mandar pra outra marca e falar, olha só como eu faço sucesso. Então, assim, a gente também quer. Não é porque é só uma publi que falar eu não ligo. Não. Tudo, isso assim, eu vou generalizar, mas todo criador de conteúdo quer que tudo que ele cria faça sucesso. Porque a gente quebra a cabeça pra fazer. A gente leva tempo. Então, assim, hoje menos. Mas antes, a galera achava que o nosso trabalho era muito fácil. Muito fácil. Porque não é só ter um celular, eu faço. Então, por favor, compra um celular e crie você. E faça você o seu sucesso. Porque eu acho que é tanta coisa que a gente tem que pensar. Você vê que a gente tá aqui falando de público, de analytics. A gente tá falando de entender o mercado. A gente também tá falando sobre criatividade. Quando a gente cria conteúdo, na internet, assim, você tem que criar muito conteúdo. Muito conteúdo. É diferente de um Walter Salles, que leva 20 anos pra fazer um filme, entendeu? Eu falo assim, eu não posso criar um conteúdo a cada 20 anos. Eu não posso ser um cara que escreve uma novela a cada 2 anos. Eu falo assim, não. Quem cria conteúdo pra internet, você tá criando praticamente todo dia ou todo dia. Então, assim, é a nossa criatividade que tá ali o tempo inteiro, fazendo essa conta e pensando e tendo ainda que gerenciar toda uma empresa, né? Quando chega no ponto que eu cheguei, por exemplo, que você tem um monte de gente trabalhando, uma equipe, e aí, nossa, tem a minha agência, aí tem… E faço, cara…
É muito difícil fazer esse trabalho. E em 2025, que a gente tem milhões de pessoas fazendo esse trabalho, se você encontra alguém que faz sucesso, cara, aplauda essa pessoa, porque é difícil. Viralizar, ter um vídeo viral, ter 2 vídeos virais, não é a mesma coisa que quando você tem uma estabilidade. Quando você tem um nome, quando essa pessoa chega e fala assim, eu sei quem ele é, eu sei que tipo de conteúdo ele faz. Porque hoje tem muita coisa genérica, muitas trends, elas são ótimas, mas elas fizeram isso. Elas tornaram muita gente genérica. Então tem muita gente fazendo a mesma coisa. Como é que cada uma dessas pessoas vai ter relevância? Como é que você ganha essa relevância? Então, quando a marca vai chegar para trabalhar com uma pessoa que já tem relevância, ela tem que saber que essa pessoa fez alguma coisa. Muito pra Batalha muito. Não, e até a parte tem que criativa. se manter, né? Isso na parte é uma coisa que a gente debate muito, né? Como que a parte criativa fica alta se você tem resolvendo BO o dia inteiro dentro da empresa, em coisas que você não fala. Tem que falar com o contador, tem que falar com o financeiro, tem que falar com o jurídico, tem que falar com não sei quem, tem que organizar o estúdio, tem que arrumar o câmera. Então, assim, tem 1000 coisas por trás que as pessoas… Só no trabalho. Exatamente. E as pessoas esperam isso de você, e ainda você fala, agora a cabeça tá limpa, vamos começar, vamos criar. Sabe? Como é que você senta lá pra criar? Você tem esses dias que você fala, olha, de segunda, terça e quarta é criação. E os outros dias resolve BO, ou tá tudo junto aí dentro do mesmo… Eu tenho dias específicos pra criar. Que é onde eu não marco outras coisas, porque eu sei que eu tenho que acordar, ficar tranquilo, sentar e criar um monte de coisa. Então, eu tenho o dia que eu vou sentar e escrever. Já tá lá na minha agenda. Não vou fazer nada, aí eu tenho que tirar a notificação do celular, né? Bota no não perturbe, ó. Vou escrever. Aí tem o outro dia que é dia de gravação. Porque daí a gente, entre escrever e gravar, você também tem que estar criativo na gravação. Porque o carisma tem que estar lá no alto, né? A internet, a rede social, ela não permite falta de carisma, né? Então você tem que estar o tempo inteiro. Eu brinco que é como se alguém tivesse enfiado o dedo no teu cu e você fica assim, ó. Porque você fica assim, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E você tem que fazer. Então, isso exige muita energia. Existiu a energia pra criar, existe a energia pra gravar, que é você na frente da câmera. Que assim, se você que tá assistindo não trabalha na frente da câmera, você tem que saber que não é uma coisa fácil. Não é. Porque às vezes, eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem específico. Eu me divorciei o ano passado. Enquanto eu tava no processo do divórcio, que é um processo crítico, doloroso, é um processo que tem muitas camadas, eu continuei gravando conteúdo. Eu fiz transmissão de Carnaval da Globo, eu trabalhei no BBB, eu tava tudo na frente da câmera, assim. Porque na hora, esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Só que como é que eu separo essas caixas? Como é que eu olho e faço assim, tá… Eu não consigo desligar. Então, assim, você fazer uma transmissão que você tá ao vivo e você tá na frente da câmera assim, você entende como o cérebro tá meio louco porque você quer chorar. Em algum momento passa um pensamento que você tem que deixar ele de lado. Então, assim, existe essa dificuldade que ela faz parte do trabalho. Não tô aqui falando, ai meu Deus, ai de mim. Não, ela faz parte do trabalho. Só que você, como profissional, tem que saber disso. E eu sempre espero que o público cada vez mais tenha essa consciência de que o nosso trabalho é difícil. Claro que assim, sempre tem alguém pra falar, não, difícil é acordar cedo e pegar CPTM lotado. Eu falo, sim, isso é muito difícil. Não tô falando que esse trabalho é mais difícil que outros trabalhos. Mas eu tô falando que a dificuldade desse trabalho do lado de cá, que vai te entreter, que inclusive vai entreter a pessoa que tá no trem. A dificuldade desse trabalho é exatamente entender que eu vou entregar o meu carisma. O público merece essa simpatia. O público merece o melhor. Isso é uma coisa que eu sempre acho. Desde que eu comecei com teatro. Se eu vou consumir alguma coisa, eu vou esperar que a pessoa entregue o melhor que ela tem pra fazer. O melhor. Então, o assunto pode ser sério, o assunto pode ser divertidíssimo. Eu espero que a pessoa esteja inteira. Só que pra você estar inteiro, a sua saúde mental tem que estar em dia. Então, assim, a maioria dos criadores de conteúdo tem alguma questão de saúde mental. Tudo bem que no mundo a maioria das pessoas tem, né? Hoje a gente vive a pandemia da saúde mental. Mas, quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, que é uma coisa que a gente que cria conteúdo… Como não ficar ansioso? Sendo que as plataformas vão mudar a todo momento, o público vai mudar a todo momento, os conteúdos vão mudar a todo momento. Você tem que ficar ligado em tudo. Então você tem as questões da empresa, você tem as questões da internet e você tem as questões da vida pessoal, que geralmente é a que a gente deixa em terceiro plano mesmo. Não, e tem muita gente que depende financeiramente de você, já.
Você Chega entendeu? a conta tem que muita fechar. Essa é a dor do empresário. É. Né? Que isso, todo empresário se encontra nessa mesma dor, que é… Se um dia eu quiser parar, quantas famílias eu vou deixar na mão? Você entende? Então assim, eu faço muita terapia pra entender que eu não sou responsável pelas outras famílias. Sim. Eu posso ter criado um produto, um serviço, alguma coisa, onde eu consigo te contratar, onde eu consigo fazer esse dinheiro girar, que pra mim sempre foi mais importante que pegar toda essa riqueza pra mim de alguma maneira fazer também isso girar, que eu acho que isso que é interessante. Acho que também o universo acaba te devolvendo quando ele entende que você tá nesse movimento. Eu não quero eu acumular, não. Sim. Eu quero ganhar dinheiro? Quero, sim. Mas eu entendo que pra eu fazer isso, eu também consigo elevar a vida de outras pessoas. Só que chega uma hora que você fala assim, ai, tô cansado. Se eu tirasse um ano sabático? Aí você olha pra trás e fala, cara, se eu tirar um ano sabático, quantas pessoas não vão ter emprego aqui? Aí eu faço, meu Deus, É, tá. eu grávida. Quanto tempo você vai parar? Não vai parar. Eu falo assim, então, mas tem, né? Ao mesmo tempo a natureza pede, aí você tem que fazer uma conta e entender. Fala, não, eu também não sou responsável pela vida de gente adulta, porque a vida do adulto, cada um é responsável por si, mas ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade de… Então acho que no meio de tudo isso, o criador de conteúdo, você entende como vai ficando cada vez mais difícil ligar a câmera e sorrir? Porque você começa a crescer e todo mundo quer crescer, só que conforme você vai crescendo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E essas responsabilidades, elas vão te consumindo, e chega uma hora que fica difícil sorrir pra câmera. Por isso que é normal, você vê o Whindersson falando de depressão, tipo, porque é normal, quem faz o palhaço rir? Como é que eu vou criar entretenimento? Como é que eu vou fazer um carisma, sendo que a minha vida tá ruindo? Sendo que a minha cabeça não para de pensar em coisa. Então, é difícil, assim. Eu já passei por fases muito difíceis, onde, assim, não vou criar conteúdo. Não vou. Mas você vai perder público, mas você vai não sei o quê. Não vou pegar essa público pra fazer, não tenho cabeça. Jim Carrey também passou por muitos… Dizem que Ainda primeiro mais que quando o fala humor de comédia, né? De é um dos humor. maiores desafios, né? Eu acho que a comédia em si, até porque você segurar uma plateia se divertindo deve ser um dos maiores desafios Tem que da realmente tá parte. bem. A bola tem que estar lá em cima, O tempo né? inteiro, O né? jogo da comédia é um jogo sempre alto. Então, assim, a bola não cai. Só que você tem que ter uma estrutura emocional para conseguir fazer isso. Infelizmente, não é incomum a gente encontrar casos de humoristas que acabam com a própria vida. Tipo assim, não é incomum. E aí você fala assim, meu Deus, como é que esse ator, como é que esse humorista, por que ele viveu isso? Fala, cara, então, mas é porque a gente sempre tá vendo um recorte dele sorrindo, e você acaba achando que a pessoa é assim. Fala, não, mas ali é o trabalho dela. Então ela tá entregando o trabalho, mas quem faz o palhaço rir? Pergunto de novo, que é isso. Então, de uma maneira, a gente como público também tem que entender isso. Que o criador de conteúdo, ele também tem uma vida. Entendeu? Ele também tem uma coisa. Por isso que quando um criador de conteúdo falar, gente, eu vou ficar um tempo sem postar, eu tô precisando pensar em outras coisas, respeite isso. Porque as plataformas não respeitam. E é cruel, né? Você parou de postar? Ela te manda pro fim da fila. Então, até na hora de parar, a gente tem que pensar nisso. Fala, cara, eu vou abrir mão de dinheiro, eu vou abrir mão de público, mas eu não posso abrir mão da minha saúde mental. Entende? Então, é o tipo de coisa que quando você é um empresário que tem um produto e esse produto não tem a ver com a sua própria imagem, nesse ponto é mais fácil. Eu consigo passar o que eu faço pra mão de outra pessoa e, de repente, te fazer uma viagem com a minha família, ficar um mês fora, desligado, não vou nem abrir o meu computador e depois voltar. Quando o seu produto é você, o seu rosto, isso é muito mais difícil. Não, até porque vão pensar em filmes e séries e tudo é feito temporada. Existem as temporadas. O ator tá numa novela, ele tá na novela. Ele tá numa peça, ele tá numa peça. Ele tá numa série, ele tá numa série. Ele sabe lá que ele vai produzir, ele vai ficar um ano imerso. E depois ele fica fora o tempo que ele quiser. Depois ele vai vender produto, né? Mas existe aí uma agenda, né? A gente tem esse problema, a gente não tem uma agenda. Eu acho que o ano que vem, esse ano, a gente vai começar a lançar temporadas. Porque a gente tem uma agenda, assim, full.
assim, caótica, porque tem os episódios, tem as viagens, tem os talks, tem as publicidades. E se você não começa a organizar isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a conta depois não fecha. Ali na parte de ansiedade mesmo. Como Sim. você cria um produto que você sempre quer estar em alta e você sempre tem que estar bem quando você é o produto. Imagina você mãe, Exato. que daí é uma outra camada. Quando você tem uma prioridade de vida. Exatamente. Então, assim, beleza, a pessoa ganhou uma prioridade. Então, quando eu vejo, por exemplo, essas criadoras de conteúdo que conseguem, a pessoa vira mãe, vira pai, e ela ainda consegue manter, eu fico, meu Deus, eu espero que ela esteja tendo um suporte. Gente, a VTube passou por essa transição de maternidade, ela começou, né? Primeiro que as pessoas tiveram uma VTube totalmente diferente, Uhum. né? E aí também entraram várias críticas em relação ao corpo Ainda teve dela que e tudo mais. aceitar um monte de coisa, Exatamente. né, coitada. Aí eu vi ontem que ela, né, fez lá, ali, nananã. E aí vem um monte de crítica em cima de novo. Aí eu vejo também como o criador de conteúdo tem que manter uma sanidade mental ali dentro, porque mesmo que ele esteja, as pessoas estão assistindo ele de fora, é constante crítica. Ela foi mudar de, sei lá, ela entrou pra uma parte, acho que de religião, não sei o quê. As pessoas criticando na religião, ela buscando uma paz interior. Cara, mas a É muito galera. louco, né? Eu vi esses dias, eu tenho uma menina que eu sigo, ela nem é tão famosa e tudo. Ela tem um negócio, na verdade. Ela teve um bebê, aí acho que o bebê dela tá com 3 meses. E ela postou coisa de gravidez, tipo, tá grávida de novo, né? Uhum. E aí, tipo, uma coisa boa, a nenenzinha tá até sorrindo, assim, sabe? Tipo, ela brincando, tipo assim, já fui promovida a irmã mais velha, tipo, a legenda. E aí os comentários, era só gente caindo matando. Coitada dessa neném, não vai nem ter a mãe. Que absurdo. Você não devia romantizar ter filhos tão perto um do outro. Eu tenho uma saudade de quando as Gente, pessoas só se metiam na nossa vida A pessoalmente, galera né? comentando só coisa negativa. Porque eu fui ver os comentários pensando assim, nossa, tinha muito comentário. Eu falei, caramba, galera, né? Eu não vi nada bom, era só gente falando coisa ruim. Você entendeu que além de tudo, a gente ainda tem que lidar com isso? Aí eu fiquei chocada, eu falei, gente, ela tá grávida. Tipo assim, a cabeça dela, né, tipo assim, essa coisa. E todo mundo só falando mal. Você devia parar, é uma irresponsabilidade sua influenciar outras meninas a serem mãe tão perto, um bebê do outro. Tipo assim. Cara, a minha mãe teve 5 filhos, né? Que Aí, loucura isso, né? quando a minha mãe tava grávida da minha irmã mais nova, da quinta, as pessoas falavam que ela era louca. Só que falavam pra ela, assim, tipo, não sei o que, não, é que eu tô grávida. Gente, que louca! Aí minha mãe, Ariana, né? Amém. Aí minha mãe só fechava a cara e falava: se um dia eu bater na sua porta pedindo uma fralda, eu deixo que você me chame de louca. Enquanto eu Fantástica. conseguir Fantástica. manter os meus 5 filhos, acho que Fantástica. se eu quiser ter mais, eu vou ter. Entendeu? Porque é isso. Porque antigamente, as pessoas sempre… A gente, né? Não é nem as pessoas. A gente sempre gostou de falar da vida alheia. Que a fofoca, ela move o mundo desde que o mundo é o mundo. É. Entendeu? Fofoca, a gente não tem o que Fala fazer. que as pessoas começaram a falar porque precisava se comunicar por causa da fofoca. Porque precisava Começa contar a por aí. história. A Exato. arte nasceu do cara que queria contar que ele tinha feito uma caçada. Aí ele ia e desenhava na parede, entendeu? Na pedra, ele desenhava pra falar: olha, eu fui lá e cacei. Ou seja, ele tá querendo te contar uma fofoca. Então assim, tá tudo bem. Porque é isso, faz parte do humano. Só que o que a internet fez? A internet empoderou idiota. Então assim, tem um monte de gente idiota que agora acha que a opinião da pessoa é válida. E eu vou dizer pra você, nem toda opinião é válida. Tem muita, maioria, eu diria, das opiniões que podem ficar guardadas pra você. Totalmente. Você olha um negócio, a menina ficou grávida depois, acabou de ter um filho, ficou grávida de novo. Você pode pensar: meu Deus, que louca. Você vai lá e vai escrever? Você vai muita botar essa… loucura isso, a pessoa ir lá e ainda se intrometer. na vida da Exato, mas pessoa, é porque é isso. A rede social, ela empoderou os idiotas. Ela empoderou todo mundo. Os inteligentes e os idiotas. Os sensatos e os idiotas. Então, acho que esse é o problema. Quando a gente cria conteúdo e quem quer criar, quer chegar em mais gente, você tem que saber que vai chegar em muita gente idiota. E o que eu faço quando o meu conteúdo entra em contato com esses imbecis? exato. Como é que eu filtro? Porque eu também não posso ficar falando: meu público é idiota. Porque, pelo amor de Deus, você quer esse público também. E eu tenho uma maneira de pensar que eu acho que a gente que tá criando conteúdo, a gente também tá formando esse público. Então a gente também pode ensinar o público a não ser tão idiota. Ensinar o público a pensar: tá, se eu tenho esse comentário, eu vou fazer esse comentário? Será que a minha mãe que falava assim, quando você não tiver o que falar, engole e cuspe. Fecha a boca. Fecha a boca e fica
curtindo a boca fechada, entendeu? Então, é o tipo de coisa que a gente também pode ensinar. Então, quando o público, às vezes, vem e fala alguma coisa pra mim, eu gosto de printar o comentário e responder. Um ou outro, não vou fazer isso pra todo mundo, mas um ou outro, quando eu acho que assim é importante, porque às vezes outra pessoa podia pensar em comentar aquilo e ela vai falar, não vou comentar, que isso não é tão legal. Então, a gente que cria conteúdo e é empresário e tem uma vida e tem funcionário e tem isso e tem aquilo, além de tudo, a gente ainda tem que lidar com esses haters, que não necessariamente é a pessoa que te odeia, é só aquela pessoa que não soube segurar o dedinho, ali, né? não teve filtro. E eu tenho que lidar com ela. Eu não tenho como dizer assim, não, eu só quero o público. A gente é muito recente, sociedade é muito recente na internet. Redes sociais são muito recentes. Então é natural que a maioria das pessoas não saiba usar. Não sabe. Então, assim, às vezes fala, nossa, mas a pessoa não pensou. Exatamente, ela não pensou. Sim. Porque se ela pensasse, ela não tinha feito. Mas ela não pensou, porque a internet é rápida. Às vezes a pessoa… Esse é o pior. Às vezes a pessoa não terminou de assistir o conteúdo. Sim, acontece muito. E às vezes a pessoa pega a primeira frase que você lança no vídeo e já vem comentar, mas ela nem assistiu o conteúdo, então ela não entendeu o contexto daquilo. E aí eu fico até com preguiça de responder, que eu faço mais gente, mas a resposta tá no enunciado. Se você tivesse assistido o vídeo, você não estaria falando isso, entende? Exato. Só que esse é o natural, a gente tem que lidar com isso. Ainda mais hoje com os dedinhos, né, inquietos. Gente, eu vi esses dias post de gente postando foto, lamentando um negócio de morte. E as pessoas lindos embaixo. Eu falei, gente… Gente, mas a pessoa morreu. Viu, exatamente. Não leu a legenda, Exato, né? Tava lá meus pêsames, não sei Mas o quê. isso do conteúdo, tem uma menina que faz umas coisas com o pai dela. Não sei nome, não acompanha, às vezes aparece pra mim. E vira e mexe, eu entro nos comentários só pra ver a galera falando assim… a novinha que pegou o velho. Que isso? Que casal lindo. Tem de tudo, tem positivo e negativo, mas como se eles fossem um casal. E aí é tipo pai e filha. Meu Deus. A galera no seu trabalho de entender o conteúdo. Exato. Tipo, e eu que não sigo, sei que é pai e filha, porque eu vejo minimamente o vídeo até o final. E aí, tipo, em algum momento do vídeo, dá pra ver que é o pai e filha, enfim. E todo mundo lá, nossa, vontade de ela com responder, um coroa desses é fácil. Umas coisas assim, gente. E eu, tipo, meu pai amado, é o pai dela. Tipo, não Alguém fala comenta isso. daddy e ela, sim. Literalmente, Eu vou ajudar daddy. essa influenciadora. Oi, é o pai dela. Tipo assim, ajudando. Juro, eu fico E é legal isso também, que tem parte do público que também gasta o próprio tempo pra responder. várias pessoas falando, gente, é o pai, oi, é o E pai. isso é uma coisa também que eu fui aprendendo, que eu falei assim, olha, tem coisa que a gente não precisa responder, a gente que cria, não precisa responder. O próprio público vai dar uma volta e vai dar um jeito de calar aquela pessoa que falou sem pensar, ou até aquela pessoa que até pensou, porque esses são os piores, que tem os ignorantes, mas tem a pessoa que ela tem a necessidade, ela gosta de falar mal, ela gosta de chegar e criticar o corpo da VTube, ela tem esse gosto, entendeu? Só que essa é uma pessoa que, assim, são os malefícios da democracia. A partir do momento que todo mundo pode falar, a gente também tem que aceitar que a pessoa também vai falar, lógico, se ela ultrapassar um limite da lei, ela vai responder por isso. Agora, se ela não ultrapassa esse limite, cabe também ao restante do público chegar e responder. Então isso eu acho uma delícia. Quando a pessoa vem, ela quer ser babaca, aí chega o público embaixo pra defender. Aí eu faço isso. Porque eu não vou ficar contando os mortos. Eu não vou ficar assim, ai, você tem 20 comentários positivos, 1 negativo. Aí se eu não respondi os 20 positivos, por que eu vou lá no negativo e vou dar pro hater o que ele mais quer? Que é a atenção. A gente já passou por isso, a gente também não deu atenção, né? Porque às vezes eu acho que não tem que dar palco pra pessoa mesmo. Não dá palco pra maluco, não tem que dar, assim. E se a pessoa chegar demais, o remédio pra louco é louco e meio. Entendeu? Acho que também eu já não tenho mais essa paciência que eu tinha antes, ficar catequizando as pessoas. Falar assim, meu amor, em 2025, você vai levar uma lapada. Entendeu? Assim. Então, dentro de tudo que a gente tem que lidar, ainda tem mais essa camada. Que é uma coisa que às vezes a gente não tá esperando. Você faz um conteúdo lindo, que você tá pensando, aí chega um babaca e vai comentar uma babaquice. E você tem que lidar com isso. Porque ou é isso, ou você nunca mais lê nenhum comentário, entendeu? Então assim, se eu quero ler os comentários positivos, eu vou ter que aceitar que vai aparecer um negativo ou outro. Então Mas acho… a ansiedade ver isso, né? Muito, Exato. muito. Inclusive, a ansiedade é uma coisa que às vezes, se tivesse um filtro onde eu pudesse só ler os negativos,
a ansiedade ia fazer com que eu selecionasse esse filtro. Porque o positivo, você quase faz assim, tá. Sabe assim? Agora, quando a pessoa não gosta, ou quando ela fala mal de você, parece que você entende. Só que isso é nocivo, né? Totalmente. E vira uma coisa gigantesca, né? Enorme. Muito maior do que um era. negativo lá e Pra você saúde pega mental. toma uma proporção gigantesca, concordo. Agora a gente tem que fazer as nossas saideiras, infelizmente, porque a gente já ficou aqui batendo um grande papo. Eu queria, a minha saideira, eu quero que você conte um pouco da sua peça, que eu acho que é legal pro pessoal conhecer e também pra gente poder ir fortalecer essa sua fase, né, no teatro. Atriz de teatro. Olha, é muito interessante, né? Porque eu também me sinto, como eu que criei essa peça, eu também me sinto um empresário dentro dela. Porque no final das contas, a direção executiva é minha, no final das contas, é eu que reuni a equipe pra poder fazer. Então, mesmo que não fui eu que escrevi, não fui eu que dirigi, não sou eu que faço cenário, não sou eu, eu criei e atuo, né? Mas eu tô ali como dono do projeto, né? Então é muito interessante, porque fazer teatro é uma área muito específica, entendeu? Eu que fiquei anos na internet entendendo muito bem, agora volto pro teatro, né? E eu vou fazer mais. Intenso é o nome da peça, Intenso, Meu Retorno de Saturno. É a história de um homem gay que se separa e no meio do divórcio ele acaba entrando em contato com muitas questões que o divórcio traz. E muitas questões por ele ser um homem gay. Então é bem específico, assim. É uma comédia, apesar de ter momentos de drama, porque essa é a vida, né? A vida… O lado bom da vida é quando a gente tem os dois temperos, né? Você tem a tragédia, você tem a comédia no meio pra deixar tudo mais leve. Então é uma comédia, uma peça muito gostosa, bem pop, bem colorida, cheia de música. E a gente quis, e a gente tá contando essa história porque quem amou, e principalmente quem já desamou, a gente sabe que tem muitas e muitas camadas. Então a gente tá fazendo essa peça para que as pessoas consigam também se identificar, para que as pessoas também consigam expurgar os demônios dela, lembrar de ex, entendeu? E rir de si, rir da nossa desgraça de quando a gente termina um relacionamento, a gente acha que a vida nunca mais vai continuar. Aí depois, quando a vida continua, você fala, nossa, como eu fui boba. Então essa peça também é um acalanto, assim. Eu acho que para quem tá vivendo o processo de separação, ela é boa. Para quem já passou, ela também é boa. Para quem tá pensando um dia em passar, ela também é boa. A gente fica em cartaz durante 5 semanas no Teatro Frei Caneca, todos os domingos, às 8 horas. No Teatro Sabesp Frei Caneca, que é dentro do shopping, todo domingo às 8 horas da noite. A partir do dia 6 de julho até o começo de agosto. E a ideia é que a gente só comece ali e depois a gente rode o Brasil, a gente vai apresentando essa peça o quanto o público quiser, porque é uma história muito boa. Intenso, Meu Retorno de Saturno. Procura, tá no meu Instagram, @VitorDeCastro, tem um link. A plataforma de vendas é Uhu, e aí tem lá, maravilhoso. E espero que todo mundo goste. E espero que todo mundo vá na primeira temporada, que a primeira tem essa coisa da gente sentir, né? Porque a gente cria tudo achando que é tudo maravilhoso. Aí quando chega o público, é o grande teste. É a melhor troca, né? É a melhor troca. E o teatro, com todo muito respeito bom de ao troca. audiovisual, que é onde eu trabalho. O teatro tem a resposta na hora. E isso é algo que é impagável. Eu não preciso postar um vídeo e esperar o comentário. Não. Eu fiz a piada e já vejo. E não riram. E riram mais do que eu achei que iam rir. Então, é uma coisa também, uma troca muito interessante. Muita gente me conhece da internet. Então, eu sempre chamo a pessoa pra ir pro teatro. Porque o teatro você vai me ver. Você vai descobrir assim como a Bebel alto. Você vai descobrir que eu tenho quase 2 metros de altura. Que chocada. A gente já é pequenininha, né? Agora Eu achava que você era alto, mas não tanto. A hora que ele chegou, eu fiquei tipo, meu Deus. Meu que Deus, ela isso? quase me Oi, escalou gente, pra me ela- dar um oi. Foi, eu fiquei na pontinha do pé. Então, isso é legal também, porque o teatro você vê aquela pessoa que você segue e que você gosta, e você vai ver ela pessoalmente. Tem esse 5D, né? Essa nova dimensão que você ganha. Então, espero que as pessoas vão lá no Teatro Sabesp Frei Caneca assistir Intenso, Meu Retorno de Saturno. Com certeza. Ai, meu Deus, eu também quero ver. Mas calma, a gente vai ter uma outra temporada, entendeu? Que daí você já vai estar mais calma com o Antônio, aí você vai assistir, entendeu? Até pra dar um relaxamento na mamãe. Exato. Não, eu amo teatro. E Vi, vou aproveitar também aqui, já que a gente tá batendo esse papo super sobre dicas também desse mercado que é tão curioso, né? É um mercado que ainda é muito forte, vai ser muito forte ainda, por muito tempo, como a gente tava falando.
Quem tá assistindo e quer 2 diquinhas, assim, pra conseguir ter um pouco de sucesso. Tá, as 2 dicas. A primeira é, não tenha preconceito. Não tenha. Se é uma coisa nova que você vai fazer, você tem que entrar com a cabeça aberta. Você tem que entrar sem julgamento. Sem ficar achando, ou é muito trabalho, jamais faria isso. Ou entender que assim, cara, a internet, ela é realmente essa revolução aí que a gente já fala há mais de 30 anos. E as redes sociais foram a revolução dentro da revolução. E agora vem a inteligência artificial dentro da… Então assim, a gente tá nesse momento mesmo. Abra sua cabeça, sabe assim, vai ver o que já tá sendo feito. E vai ver sem julgar. Então, a minha segunda dica é pesquise. Pesquise. Você tem um nicho de trabalho. Vai ver o que já estão fazendo dentro desse nicho. O que você gosta, o que você não gosta. O que serve pra você, o que você não serve. Vai filtrando e continue pesquisando. Então, vai ver quem são as pessoas que trabalham nessa área. Joga no Google pra descobrir como que funciona. Vai assistir podcasts de pessoas contando a própria experiência dentro da área que você quer. Então, às vezes, é uma pessoa que tem uma empresa X que se assemelha muito à sua, uma marca que se assemelha à sua. Vai ver essa pessoa contando como ela trabalha na internet, porque isso também é muito bom. Como é um ambiente novo e um mercado novo, quanto mais informação e cases a gente tiver, melhor, porque a gente vai também… todo mundo tá tentando entender como é que faz. Todo mundo. Então não vai ter… Qualquer pessoa que chegar falando, eu descobri… É balela. Amanhã essa pessoa já vai ter que mudar o discurso. Então, vai você também descobrindo e saiba que é um processo ininterrupto. Então, você vai começar esse processo agora, mas amanhã você já vai ter que mudar e fazer outra coisa. No outro dia você vai ter que mudar e fazer outra coisa. E é isso. Não espere, não existe CLT dentro da internet. Não existe concurso público dentro da internet. Não existe mais essa coisa de, resolvi o problema. Cara, não. Então, as minhas dicas são essas. Eu acho que a dica de você entrar devagarzinho, pesquisando e sem preconceito, acho que ela é melhor. Porque às vezes tem uns grandes empresários, a pessoa que… Ela pensa, mas eu já tive que gastar toda a minha genialidade pra criar esse produto, pra criar esse serviço, pra criar essa marca. Fala, sim, agora você vai ter que arranjar uma nova parte do seu cérebro genial pra entender como é que você leva isso aqui pro público através da internet. Então assim, boa sorte. Adorei. Vai dar certo. Moça, não vai dar certo, Já gente. deu certo. Já. Vi, fala nas suas redes sociais também, onde achar, onde também compra os ingressos pro seu show. Ótimo. Você me encontra, nas redes sociais, @Vitor de Castro, com I, de Castro, tudo junto. Você vai, onde você jogar, você vai me ver lá fazendo graça e às vezes falando sério. E a minha peça, Intenso, Meu Retorno de Saturno, que estreia dia 6 de julho no Teatro Sabesp Frei Caneca. O link tá nas minhas redes sociais, então também se você for lá me procurar, você vai ver que tem o link sempre na bio. Mas a plataforma de venda é Uhu, que é a plataforma de venda do Teatro Sabesp. Então é só entrar, comprar. Tem vários ingressos ainda vendidos, tem sessões que já estão cheias, amém Jesus. E tem sessões que dá pra comprar lá na frente, me assistir de perto, perceber que eu sou bem alto mesmo. Adorei. Maravilhoso. Obrigada pela sua presença. Gente, obrigado Foi incrível vocês ter três Rápido, por terem Fih, passado gratidão esse por tempo. hoje. Ai, Muito olha. grata. Eu adoro gente com essa energia, uma energia tão gostosa. É bom começar a semana e amanhã, assim, né? Já dá. Exato. Ai, que Verdade. bom, porque segunda-feira de manhã, né? Já pensou? Chega aqui uma pessoa Não, mas você sabe totalmente… o que mais me chamou a atenção? Assim, eu amo comédia, óbvio. Mas os seus vídeos, você tem um sarcasmo muito bom. E eu acho que isso é uma delícia, porque você tá indo, ainda vem, né? As colocações, é uma delícia. Exatamente. Do nada você tá rindo, você leva uma lapada, né? É. Eu sempre acho isso muito bom. Acho Isso que é maravilhoso. o deboche é bom, né? Pra gente fazer graça. Acho que é de canceriano, porque a Isabel é debochada também. Ai, Ela vem, pá. Sim, né? Que é isso, canceriano Esse jeito quando… fofinho dela, ela mata você sem você perceber. Cara, Ainda quando você pede can- desculpas. Quando o canceriano não é debochado, ele é rancoroso. Então, assim, Então eu é melhor aprendi… ser debochado. Eu já debocho mesmo, que daí eu não fico guardando rancor, entendeu? Eu prefiro guardar dinheiro. Mas olha, muito obrigado por esse papo. Espero que você tenha um parto maravilhoso. Amém. Que Antônio Obrigada. venha. Se vier canceriano, melhor ainda, entendeu? Amém. Mas assim, que venha, que estraga muita luz pra sua vida. Amém. Muita coisa. Todo mundo fala o quanto a maternidade e a paternidade renovam e abrem, assim. Eu desejo que seja um processo, assim, maravilhoso pra Depois você vai você. conhecer ele, Vi. Sim, vou. A próxima vez que a gente se vê,
esse é o Antônio. Ai, E pra quem sim. não sabe, Vitor e Bebel são cancerianos com mães arianas. Rolou Sim. super papo aqui nos Exatamente. bastidores. Um Já tá aqui, ó. match. A gente Chega nem a falou dica. de astrologia que a gente gosta, né? Tem que ter Pois um papo você 2. tem que voltar de novo Sim, pra gente tem que traçar em falar- astrologia. Exatamente, vamos falar assim. Obrigado, Bora. viu? Obrigada por Obrigada, hoje. Arrasou, viu? E Viviane. vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo pra gente ter o Vitor aqui de novo. Até breve.